Brasil, anos 80. Uma época de grande efervescência política e cultural. Contra ninguém, o vento bate sempre, nunca tanto diz. Estou só esperando o que vai acontecer. Bandas nacionais de rock levavam para a música fortes críticas à repressão vivida no país nas décadas passadas. Somos filhos da revolução, somos burgueses sem religião, somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola. A ditadura militar teve início com o golpe de 1964 e iria perdurar por 21 anos. O período foi marcado pela restrição aos direitos civis e políticos, proibição de manifestações contrárias ao regime autoritário e censura à imprensa e a produções culturais. Programa liberado pela censura federal para este horário. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. O processo de redemocratização do país teve início 6 anos antes do fim da ditadura, com a lei de anistia a exilados e presos políticos. Com a vigência da emenda constitucional número 11, a anistia tem justamente este sentido, de conciliação para renovação. Mais tarde, veio a campanha que pedia eleições diretas para presidente da República. A proposta foi rejeitada pela Câmara. A proposta não passou no Congresso, mas em 1985 termina o regime militar e Tancredo Neves é eleito, ainda de forma indireta, o primeiro presidente civil do novo período político. Com a morte inesperada do novo presidente antes mesmo da posse, o vice José Sarney assume, em meio a uma grave crise econômica. A principal medida é a extinção do Cruzeiro. A nova moeda do Brasil agora é o cruzado, que tem 3 zeros a menos que o Cruzeiro. Logo convoca a Assembleia Nacional Constituinte, que teve como integrantes os deputados e senadores eleitos em 1986, já no regime democrático, incluindo os senadores eleitos 4 anos antes e que ainda não tinham concluído o mandato. A nova Constituição Federal iria ampliar os direitos e garantias individuais dos brasileiros e vinha para evitar novos retrocessos institucionais. Dia 5 de outubro de 1988, a nova Carta Magna é promulgada. O documento ficou conhecido como Constituição Cidadã, por fortalecer os direitos civis e políticos do povo brasileiro, e se torna o grande símbolo da volta da democracia no Brasil. Brasileiras e brasileiros, amanhã é uma data histórica para o nosso país. Será promulgada a nova Constituição brasileira. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Muda, Brasil! Declaro promulgada. Como os estados brasileiros têm autonomia em vários assuntos, depois de promulgada a Constituição Federal, cada um deles teve que elaborar uma Constituição estadual que estivesse alinhada ao que pregava a nova Carta Magna do país.
Aqui em Santa Catarina, no dia 12 de outubro de 1988, foi instalada a Assembleia Estadual Constituinte, formada pelos deputados eleitos em 1986. Eles tiveram 1 ano para concluir o trabalho. O deputado Júlio Garcia é o único constituinte de Santa Catarina ainda em atividade no parlamento. Na época, ele exercia o primeiro mandato. Era um dos deputados mais jovens, com 36 anos de idade. E conta que na hora de definir quem presidiria a Assembleia Estadual Constituinte, os parlamentares viveram um impasse. Nós vivemos um momento interno aqui um tanto quanto conturbado. Era presidente da Assembleia o deputado Juarez Furtado. E havia um movimento dos deputados querendo eleger o presidente da Constituinte, a parte da presidência da Assembleia. Isso gerou uma discussão muito grande. O episódio foi relatado neste livro, escrito pelo deputado constituinte Salomão Ribas Júnior. O ex-parlamentar faleceu pouco antes do início das celebrações dos 35 anos da Constituição de Santa Catarina, mas já tinha concedido uma entrevista à nossa equipe, relembrando o fato. Esse assunto acabou se deslindando ao final no Poder Judiciário, quando houve uma apelação dos advogados do presidente Juarez Furtado, impugnando a ideia do presidente exclusivo. Mas o judiciário disse, o caráter definitivo, que não via inconveniente em os deputados, por maioria, decidirem dessa maneira. O episódio foi um pouco pitoresco, porque na data aprazada, o presidente Juarez Furtado instalou a Constituinte. Instalou sozinho, no plenário, com apenas um deputado lhe fazendo companhia, mas não conseguiu prosseguir. Os parlamentares elegeram para a presidência da Assembleia Constituinte o deputado Aloísio Piazza, que já tinha sido vereador de diversos mandatos e prefeito interino de Florianópolis. Como estava sem partido, se tornou consenso entre as legendas. Esse ali era uma exceção, era o período da Constituinte. Tínhamos um prazo fixado, inclusive, de começar naquela data e terminar naquele 5 de outubro de 89, como foi. Um grande número de deputados teriam sido ou prefeito ou vereadores nas suas comunidades. Então, o fator mais importante, porque eles conheciam os detalhes, as necessidades da região A, da região B. O deputado Neuzildo Fernandes, já falecido, foi o relator geral. Assumiu a função em substituição a Paulo Afonso Vieira, que deixou o parlamento para assumir a Secretaria de Estado da Fazenda. O deputado Salomão Ribas Júnior foi eleito pelos colegas presidente da Comissão de Sistematização, responsável pela elaboração do projeto da Constituição Estadual, que seria levado a plenário para votação. Na mesma entrevista, ele lembrou que uma das marcas da fase de elaboração da Carta Magna de 1989 foi a ampla participação popular. Muitas sugestões, muitas mesmo. Um volume imenso das chamadas emendas populares ou sugestões. Muitas eram procedentes e muitas foram acolhidas. As sugestões da população catarinense enriqueceram o texto da Constituição Estadual. As regras do regimento interno eram rigorosas para a apresentação de emendas de iniciativa popular.
As propostas partiriam de entidades associativas catarinenses e deviam ser apresentadas em listas subscritas por no mínimo 3.000 eleitores do estado, distribuídos no mínimo por 10 municípios ou pelo total de municípios de uma mesma microrregião, nenhum deles com menos de 300 subscritores. Mesmo assim, chegaram ao parlamento 22 propostas populares, que contaram com um total de mais de 114.000 assinaturas. Elas tratavam de temas variados, como meio ambiente, família, educação e desenvolvimento rural. Cada uma dessas emendas populares tinha direito à defesa oral, feita por um representante da entidade que propôs o tema. Atendendo funcionários federais, estaduais, municipais e a população em geral, seja a categoria que for. Fomos conciliando, contemplando, fazendo com que tivesse sempre essa convergência. Eu acho que foi um período muito rico, né? Muito rico. Foi de muito trabalho. Nós tínhamos jornadas intermináveis de trabalho, varávamos às vezes noite adentro, né, e sempre com muita dedicação. Houve muito espírito público, né, na confecção da nossa Constituição. Foi um ano de amplo debate sobre os mais variados temas. Alguns eram novidade na época como discussão legislativa e ganharam repercussão nacional. Um dos exemplos mais marcantes é a questão dos animais domésticos, trazida pelo então deputado Martinho Guizzo. Ele apresentou emenda propondo incluir na Constituição de Santa Catarina um dispositivo obrigando o Estado a dar mais atenção ao tratamento recebido pelos animais que conviviam com as famílias catarinenses. A proposta, inédita no país, foi acatada. E realmente eu sou daqueles que pensam, ouviu, que os animais têm uma inteligência e um sentimento muito grande. E a minha emenda nada mais é que isso, ou seja, uma proteção aos animais, principalmente aqueles que estão lidados ou estão sofrendo as congruências do Estado moderno. Pelo menos serviu para alertar a população de que aquilo não pode ser feito, que é um delito baseado em lei. Essa matéria foi muito discutida, havia dúvida se podia ou não podia incluir. A Constituição Federal não dizia nada sobre esse assunto nesse tempo. E nem a opinião pública dava a importância que dá hoje. Uma pesquisa posterior revelou que o assunto só tinha sido tratado com exclusividade na Constituinte pela nossa. Nenhuma outra Assembleia Constituinte tratou disso. 2 outras assembleias depois trataram do assunto por emenda constitucional, mas isso depois de promulgada a Constituição. A nossa foi pioneira nisso. Também foi do então deputado Martinho Guizzo a emenda que provocou a maior polêmica durante a elaboração da Constituição Estadual, mas que não prosperou. A possibilidade de transferência da capital de Santa Catarina para curitibanos. O oeste de Santa Catarina queria formar o estado do Iguaçu. Permanentemente vem reivindicando em função que eles se achavam, menosprezados em termos administrativos. Outro motivo também é que na época Florianópolis era extremamente dificuldade de trânsito, como até hoje, né? Eu achava que Florianópolis era muito lindo, como é até hoje, para perder esse estágio assim de beleza natural. Terceira razão é que eu não fui o primeiro a pensar nessa ideia. O Hercílio Luz, ele propôs essa mudança da capital. Não foi uma ideia original a minha. Procurei defender e passou. Aí o meu gabinete aqui na Assembleia foi verdadeiramente invadido pelo empresariado de Florianópolis. Retira. Mas afinal, por que curitibanos? Em primeiro lugar, curitibanos é geograficamente
um local muito equidistante dos vários lugares. Segundo lugar, quando eu optei, não foi propriamente pela cidade de Curitibanos, foi pela região de Curitibanos. Ou seja, que fosse escolhido um lugar. Terceiro lugar, eu nunca disse que a mudança da capital teria que ser no dia seguinte, que tinha que sair todo mundo de mala das costas. Brasília levou 100 anos depois de ser colocada como uma ideia constituinte, se não me engano, pelo imperador Dom Pedro II, levou 100 anos para se tornar uma realidade. Então, o objetivo era uma emenda transitória para que o momento certo se fizesse, se passado por um plebiscito, para tornar a ideia totalmente democrática com o voto de toda a população catarinense. O tema gerou muita discussão, ganhou manchetes de jornais. Segmentos da sociedade se manifestaram. Surgiram outras emendas para aperfeiçoar a proposta, que foi promulgada, fazendo parte do artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O artigo previa a consulta à população sobre a mudança da capital catarinense no plebiscito nacional, marcado para 1993, sobre a forma e o sistema de governo. Mas a proposta foi sendo esquecida e a consulta popular sobre o tema não foi feita. Assim como essa, diversas outras questões foram debatidas e incluídas no texto. O deputado Ivan Ranzolin lembra de uma novidade em relação à Constituição Federal: a elaboração do artigo 170 para a concessão de bolsas de estudo com recursos do Estado para jovens de baixa renda. Os deputados todos recebiam da Secretaria da Educação, né, folhas, papéis de bolsa de estudo. Bolsa de estudo para o 2º grau. Era um formulário que era preenchido e elas vinham e o aluno recebia a bolsa. Então o seguinte, era muito difícil, eu recebia 100 bolsas de estudo, para que eu vou dar essas bolsas? Então nós estudamos aqui o artigo 170, trabalhamos, Salomão Ribas e eu, dando bolsa de estudo para os alunos mais carentes, que comprovavam como é que era distribuído essas bolsas. E isso ficou para as universidades. Eles estabeleciam as regras para as bolsas de estudo, que variava de 40% até 60%, e esses artigos 170 até hoje perdura. 2 meses após o início dos trabalhos, a Assembleia Legislativa lançou o Diário da Constituinte, que publicava todos os atos oficiais do processo de elaboração da Constituição do Estado. Cada edição tinha 1.200 exemplares. E depois de meses de debate, reunindo sugestões, chegou o momento de montar o projeto da Constituição. A Comissão de Sistematização recolheu esse material todo e aí, com o auxílio de uma assessoria muito boa aqui da Assembleia Legislativa, mais alguns colaboradores que participaram, para fazer primeiro um projeto de Constituição. Mas o fato é que teve que haver um processo de condensação, guardando o essencial e aí discutindo as coisas que tinham que sair fora. Em último caso era no voto, né? Da capital foi para o voto. Não houve acordo. E vários outros dispositivos foram para o voto em plenário. O grande mentor e organizador da Constituinte catarinense foi, inegavelmente, o Salomão Ribas Júnior. Foi ele que delineou funções, delineou constituições, viu, criou obrigações de um ou outro. Ou seja, a nossa Constituinte, ela aconteceu de maneira ordeira e de maneira correta e com sucesso absoluto,
principalmente pela regência, a palavra que eu vou usar é isso, pela regência do deputado Salomão Rivas Juntos, que como eu era suplente também. Nos dias de hoje é fácil reunir informações, escrever e formatar o texto, tudo no computador. Mas na época, esta era uma das fases mais difíceis do trabalho. O que a Assembleia tinha, o mais moderno, eram algumas máquinas Tecnos e IBM, elétricas. E tinha um terminal do mainframe da CIASC, que funcionava aqui como apoio. Era um funcionário só, era um excelente funcionário. E era o que tinha. Era só aquilo ali. Eu aí trouxe da minha casa, para ajudar aqui, um computador Prológica, que era de disquete flexível aí, e que era dos meus filhos. Aí trouxe os dois para ajudar a operar, né? Porque eu também não sabia mexer naquilo. Então, no meu gabinete, eu consegui avançar. E o deputado Mastella trouxe um, também não sei de onde, também desses pequenos de torre, né? Que notebook não existia. E era o que nós tínhamos aí. Então era difícil, era muita coisa à mão mesmo, não tinha outro jeito. No dia 2 de outubro de 1989, o texto final foi aprovado. A promulgação da nova Constituição de Santa Catarina foi 3 dias depois, no dia 5 de outubro. Faço saber a todo o povo catarinense que eu, deputado Aloísio Piazza, presidente da Assembleia Estadual Constituinte, no uso de minhas atribuições e sob a proteção de Deus, promulgo solenemente a Constituição do Estado de Santa Catarina. Foi um dia muito lindo, foi muito especial, muito especial. Foram todas as autoridades constituídas, sem nenhuma exceção. Eu posso dizer de todas as regiões de Santa Catarina, né? E a população também. A Assembleia foi pequena, a população fora, assistindo, e foi uma sessão muito tranquila, muito bonita, porque é histórica, evidentemente histórica. Tivemos assim a sensação, e eu pude sentir em todos os deputados, a sensação do dever cumprido, de uma tarefa desafiadora, difícil, para a qual a gente não se prepara, não é uma coisa do nosso cotidiano, é um conjunto de leis que se elabora ao mesmo tempo, para transformar isso na chamada Constituição. Agora, foi realmente um momento também de euforia, de sentimento do dever cumprido e de comemoração, muita comemoração. As primeiras 5 edições foram assinadas pelos deputados constituintes, entre eles uma única mulher, Lucy Choinack. A assinatura dos parlamentares foi feita em caneta tinteiro preta com pena de ouro, adquirida especialmente para a ocasião e mantida até hoje como objeto histórico no Centro de Memória do Parlamento Catarinense. E a caneta usada por todos os deputados constituintes para a assinatura dos autógrafos deste documento. Ela está sendo recolhida ao arquivo da Assembleia Legislativa como acervo histórico deste momento significativo da democracia do nosso Estado. A primeira Constituição de Santa Catarina é de 1891, 2 anos após a proclamação da República. O governador em exercício, Gustavo Richard, vice de Lauro Miller, convocou o Congresso Constituinte, presidido por Francisco Tolentino.
Os deputados constituintes da época estão eternizados neste quadro, que fica na sala de reuniões do Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado. Foi um dos poucos objetos salvos no incêndio do antigo prédio do Parlamento catarinense, ocorrido em 1956. O livro de Salomão Ribas Júnior conta que essa primeira Constituição não durou muito. No ano seguinte, lutas políticas provocaram a dissolução do Congresso e a realização de novas eleições. A Constituição foi revogada e, em 7 de julho de 1892, Santa Catarina já tinha nova Carta Magna. Mas a crise política permaneceu. A Revolução Federalista foi deflagrada no sul do país e iria durar 2 anos, de 1893 a 1895. Neste momento político, Santa Catarina chegou a ter 2 capitais, Desterro, antigo nome de Florianópolis, e Blumenau, administradas por 2 adversários políticos. Floriano Peixoto nomeou governador do estado o coronel Antônio Moreira César. Na tentativa de reduzir os conflitos, ele revogou a Constituição de 1892 e restabeleceu a de 91. Já em seguida, convocou nova Constituinte para fazer uma reforma da Carta Magna promulgada em 1895. Novos momentos políticos foram pedindo novas constituições estaduais. A atual substituiu a carta promulgada durante a ditadura militar. Seguindo os moldes da nova Constituição Federal, a Carta Magna de Santa Catarina de 1989 ajudou a promover uma transformação do Estado, como avalia o advogado e professor de Direito Constitucional Rui Espíndola. Nós evoluímos muito depois de 88 no Brasil. O país evoluiu, em termos econômicos, sociais, culturais, muito por essa estrutura política que nos garantiu uma estabilidade como nunca antes o país verificou. É a primeira vez na história republicana, brasileira e catarinense, que vemos tamanha estabilidade política. Ficamos 22 anos sem eleger governadores. A última eleição para o governo do estado, durante a ditadura, foi em 1960. Em 82, voltamos a votar para governador e para prefeito da capital catarinense. E assim para presidente da República. Ficamos sem votar para presidente da República de 1960, a última eleição que elegeu Jânio e João Goulart, e só o fizemos depois de 89, primeiro turno, dia 15 de novembro, segundo, dia 15 de dezembro, que elegemos Collor, naquela eleição. Então, só esse demonstrativo histórico, esse recorte de história e de ciência política mostra-nos o sucesso da estrutura política que Santa Catarina tem na sua Constituição estadual e antecedentemente na Constituição Federal. Então, é um sucesso grande, o país desenvolveu-se em todos os sentidos, abriu-se para o mundo, e isso é muito bom, isso é algo que tem que ser registrado. O presidente da Comissão de Direito Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina, Leonardo Moraes, destaca o diferencial das Constituições Federal e Estadual da década de 80 em comparação às anteriores. Tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual, ambas elas estão situadas no momento histórico de redemocratização. Então, nós conseguimos perceber claramente no texto da Constituição Federal e no texto da Constituição Estadual a preocupação que os dois constituintes tiveram em garantir os direitos individuais, em garantir uma atuação do Estado na parte social, então educação, saúde, segurança, transporte, moradia, alimentação, assegurar os direitos mínimos básicos para a população. A partir do texto constitucional, pessoas conseguem ter acesso ao medicamento, a uma vaga numa escola pública, numa creche. Todos esses direitos decorrem diretamente da Constituição, tanto federal quanto estadual, cada uma com as suas características. Para que a Constituição se mantenha atualizada, ao longo do tempo foram feitas várias emendas no texto original. Alterações necessárias para que a Constituição acompanhe a evolução da sociedade. As Constituições não são eternas, porque a realidade muda.
E nós estamos vivendo, desde aquela época para cá, um mundo de mutações muito rápidas. O mundo está mudando com uma velocidade impressionante. Então, e se a realidade muda de uma maneira tal em que haja colisão com a regra, você tem que rever a regra para ver como é que você vai disciplinar essa nova realidade. Você tinha uma ideia do casamento. O casamento hoje é outra coisa, né? Então você tem que ver como é que você compatibiliza isso para ter uma regra jurídica de sustentação de um novo tipo de relação com os efeitos jurídicos daquele. E assim são várias outras coisas, né? Se nós pensarmos na redação original da Constituição Federal de 88 e na Constituição Catarinense de 89, por exemplo, nós veríamos que o texto original refletia valores que talvez não correspondam mais ao que hoje a sociedade catarinense e a sociedade brasileira entendem como o mais adequado. Aqui no estado, em Santa Catarina, nós temos agora, inclusive, a mudança no aspecto da educação. A universidade gratuita ele passa por uma emenda constitucional. Ele, apesar de estar essencialmente baseado numa lei estadual, para que essa lei existisse, precisou se ajustar à Constituição catarinense para permitir com que o programa fosse implementado. Para os advogados constitucionalistas, há desafios a vencer. Os estados, eles ainda dependem muito da União. Santa Catarina é um dos estados que mais repassa verbas ao governo federal e menos recebe proporcionalmente. Se eu fosse eleger um grande desafio, seria justamente repactuar esse sistema federativo de modo a conceder um pouco mais de autonomia tanto aos estados quanto aos municípios, que é quem está mais presente no dia a dia da população. Há muitas coisas a se celebrar e outras coisas a nós revisarmos. Celebramos a estabilidade democrática das instituições. Quem acompanhou o 8 de janeiro viu os testes que a nossa democracia sofreu. A Casa do Povo! O sistema representativo foi questionado, a justiça foi questionada, a justiça eleitoral, o próprio sistema eleitoral, que é um exemplo para o mundo de idoneidade, de agilidade, de seriedade, de apuração, modelar, foi questionado sem fundamento. E quando você questiona o resultado do sistema de apuração das eleições, está questionando a própria democracia representativa. Temos que aperfeiçoar isso e cuidarmos da nossa democracia, cuidarmos da educação do país, cuidarmos da saúde, do emprego, nos termos da Constituição vigente. E isso também no plano da estadual. A foto dos deputados constituintes de 1989 está em exposição na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. São parlamentares que entraram para a história por terem ajudado a restituir a democracia, ampliando direitos e garantias da população e organizando os poderes do Estado. 35 anos após a promulgação, os constituintes destacam a importância da atual Carta Magna do Estado. Para eles, motivo de comemoração até hoje. O que nós mais temos a comemorar é que o regime democrático se consolida a cada ano que passa, né? Não existe regime melhor do que o democrático. Se não é perfeito, ele é, sem dúvida nenhuma, o melhor. Qual foi o fato mais importante da Constituição de 89? Todos os artigos que nós inserimos aqui, tivemos, antes disso, audiências populares. Audiências públicas em todas as regiões, aqui na Assembleia. Foi um movimento, durante o ano de 89, exclusivo para a Constituinte. A nossa Constituição nasceu da manifesta vontade popular. Pelo simples fato de ter uma lei maior e as coisas não serem dirigidas por determinação de pessoas, mas por determinação da lei, ouviu? Só isso aí foi um passo maravilhoso para a organização do nosso país. Eu acho que foi um trabalho que dignificou, né? E que atendeu realmente e está atendendo a população de Santa Catarina.
me senti muito honrado. Quem não vive para servir, não serve para viver. Esse é o meu lema, esse eu levo todos os dias.